Bom dia, caríssimos alunos do terceiro ano, Mirama Roquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem 2021. Sexta-feira chegou, 6/8/2021, segundo bimestre. Professor Maurício com as nossas aulas de revisão geral de Sociologia. Hoje nós vamos trabalhar algumas questões, vocês vão resolver algumas questões agora do terceiro, já iniciando o terceiro bimestre, e aqui está o módulo de Sociologia, que vocês logo mais vão receber. Portanto, hoje, cinco questões singelas, simples, para vocês resolverem. Muito bem, vamos a elas então. Ok, aqui está o terceiro bimestre iniciando. A primeira questão. Aqui estão as figuras para vocês poderem resolver a primeira questão. Figuras para as questões a seguir. A figura A, figura B, C, figura D e figura I. Ok? E o enunciado da questão 1. Uma destas figuras reflete a indignação profunda que todos nós, cidadãos brasileiros, sentimos diante dos políticos, né, e da política atual. Enfim, dos políticos que agravam ainda mais essa crise terrível que assola o país. Assinale-a, portanto, uma das alternativas está aqui na sequência. Qual é o quadrinho que reflete, portanto, essa nossa indignação, essa nossa tristeza em ver tantas coisas, né, acontecendo no país e nada fazem os gestores, os responsáveis, pelo contrário, agravam mais ainda a situação. Muito bem, inclusive essas questões, portanto, esqueci de falar no início que aí são questões que voltadas para a questão político-social, não é? Essa dimensão da sociologia, ok? Segunda questão, uma das charges expressa claramente o grande distanciamento que há entre pobres e ricos, uma dívida social imensa que o Brasil tem para com o seu povo, sobretudo com os mais pobres e excluídos. Assinale. Novamente aqui as mesmas alternativas, mas, claro, resposta diferente para a questão diferente, tá? Então, analisem bem, vejam os quadrinhos e respondam estas duas primeiras questões. Questão 3. Olha o enunciado da questão 3, mais complicadazinha, requer uma análise melhor, tá bom? Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para com os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e se divertir. Do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma dessas inúmeras seitas que se encontram por aí. Mas a liberdade de escolha ideológica, né? A liberdade de escolha, eu diria, cognitiva, intelectual, que reflete quase sempre o poder econômico, olha aí, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Essa análise crítica é do pensador, do sociólogo, filósofo, sociólogo Max Horkheim, ok? Vamos à questão, portanto, a liberdade de escolha na sociedade moderna em que vivemos, na análise crítica do filósofo e sociólogo alemão Max Horkheim olha aqui, alternativa A, um legado social, B, um patrimônio político, C, um produto da moral e da ética, D, uma conquista da humanidade, e a última alternativa, I, uma ilusão da contemporaneidade. Aqui está o pensador. Muito bem, releiam e pensem bem na questão. Não é difícil, são questões fáceis, tá? Apesar do enunciado da reflexão ser bem complexa, bem crítica, analisem bem. Quarta questão, penúltima questão de hoje. O conceito de democracia, conforme o sociólogo
Jürgen Habermas, é construído a partir da atitude do cidadão consciente, calcado no discurso e na deliberação, no discurso filosófico, ideológico e na deliberação, na liberdade de decidir deliberar, ok? A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão política, pois para somente então se decidir. Toda a deliberação política corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo debate que antecede a decisão. O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode favorecer processos de inclusão social, sim. Portanto, de acordo com o texto, com a reflexão aqui colocada pelo autor, para que isso aconteça, para que a democracia realmente aconteça, amadureça, uma das condições é, letra A, a participação direta e permanente do cidadão, B, o debate livre e racional entre cidadãos e o Estado, C, a interlocução entre os poderes constituídos, D, a eleição de lideranças políticas com mandatos temporários, e a alternativa I, o controle do poder político através de cidadãos mais conscientes e esclarecidos. As alternativas muito aproximadas, não é? Você tem que pensar direitinho qual é a resposta certa. Uma questão que lembra muito bem a crise institucional, gerada inclusive pelo governo atual. Estamos vendo aí nos noticiários esse debate, essa coisa absurda de um presidente indo de encontro aos poderes constituídos, né, ao próprio STF, uma coisa a lamentar. E aí gerando uma crise institucional muito séria mesmo. Muito bem, a última questão de hoje, as demais fica para as outras aulas. A questão 5 de hoje, a última questão dessa lista de hoje, tá bom? No sistema capitalista, diz a quinta questão, as muitas manifestações de crise criam condições que nos forçam a todos a algum tipo de racionalização e formalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação de bens e capital. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível maior, um nível superior. Portanto, diz aqui Harvey, delimite Harvey a produção capitalista do espaço, a obra dele. Uma das condições para a inclusão dos trabalhadores, vamos ver, no novo processo produtivo descrito no texto é muito bem, primeira alternativa, associação sindical, B, participação eleitoral, C, migração internacional, D, qualificação profissional ou a alternativa I, regulamentação funcional. Portanto, qual dessas alternativas é a correta em relação exatamente ao que diz a questão que traz essa referência? A cada ciclo, a cada crise que acontece, a crise econômica que acontece na sociedade, no retorno desta crise, a economia volta mais forte. Tá? Portanto, por aí. A análise é nesse sentido, ok? Muito bem, pessoal. Por hoje é só isso, tá? Essas 5 questões que requerem toda a atenção de vocês. E na próxima semana temos mais, iniciando aí devagarzinho, tá? Com calma, o 3º bimestre deste ano letivo. E logo mais estaremos juntos nas aulas presenciais, se Deus quiser. Um bom dia a todos, um bom fim de semana e Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.